temos aí 3 PDFs para o nosso NAP1. E aí, compilação, montagem, link, edição e interpretação já é assunto que nós vamos abordar para o nosso NAP2. Tá? Então, lembrando, vou deixar esses assuntos logo, isso claro aí para o pessoal que está começando a se inteirar sobre a prova agora. É só a aula 1, como funcionam os ciclos de instrução. A aula 2, o PDF 2, que é o processador, seguindo a ordem que está aqui no SIGA, que eu estou vendo aqui o SIGA, né? Processador, CPU, conceitos e componentes, e ciclo de execução, introdução ao pipeline. Já a compilação, montagem, link, edição e interpretação, aí já fica para o nosso NAP2. Tá? E aí eu pergunto para vocês, tá tranquilo? Tá bem de boa aí o assunto? Chegaram a ler? Conseguem explicar direitinho aí como é que é as etapas do ciclo de instrução, a importância do tamanho da palavra, né, aqueles bloquinhos separando o tamanho da palavra, para que ele faz essa divisão, como é que o processador ele vai degustando esse conjunto de bits aí e fazendo a coisa acontecer, processando propriamente dito, né? A gente sabe disso, que é ali que a mágica acontece, né? A gente sabe também que isso só é possível porque nós damos ao processador os comandos, as instruções. Nós temos um alfabeto, que é a família de instruções que aquele processador consegue executar. O processador ele vem de fábrica com uma arquitetura. Então, ele vem de fábrica entendendo um determinado conjunto de instruções. Nós, quando programamos, a gente transforma o nosso código de alto nível, né, em instruções de máquina. Felipe, por causa desse ciclo de instrução, que o alinhamento de memória é importante. Exatamente. Exatamente. Está vendo como uma coisa puxa a outra? Não é à toa que na hora de começar a ocupar o espaço da memória RAM, não é à toa que ele tenta colocar de uma maneira sequencial, até porque quando você programa e você compila o seu código, gera, digamos, o executável, aquilo ali é um conjunto de bits. Tá? Então, todo aquele conjunto de bits para entrar em ação, ele vai ocupar memória, ele vai ocupar uma memória RAM. Aí começa a brincadeira. Claro que dentro da sequência que você estipulou no seu programa, ele vai tentar seguir um passo a passo sequencial, mas nem sempre é assim. Porque pode ter chamada de função, pode ter os jumps, podem ter os loopings, e a gente viu como é que ele trata isso. Tá? Então, ele vai entender esse tipo de instrução. Ele vai porque ele entende, e as linguagens de programação, elas já são preparadas somente para fazer instruções que o processador consegue entender. Isso, para a gente desenvolvedor, isso é totalmente transparente. A gente nem tem ideia de quais são as instruções lá que fazem parte do dicionário de instruções que um determinado modelo de processador entende. Não, a gente nem se preocupa com isso. Só que aqui é uma disciplina de arquitetura. Então, é claro que a gente está entrando nesses detalhes, porque a gente está estudando como é a forma do processador interpretar, executar aquele conjunto de bits que a gente chama de instrução. Essa instrução, geralmente, a gente padronizou aqui para ficar mais fácil para a gente entender, 32 bits. Mas isso vai depender da arquitetura do processador. Então, olha como uma coisa puxa a outra. E aí, pegando carona aí nessa colocação que o Felipe fez, aí entra aquele outro contexto que nós vimos em arquitetura 1, que é a parte do cache, o princípio da localidade. Então, olha como ele tenta amarrar, por isso que na hora de arquitetar, a palavra arquitetura, ela vem a calhar nesse sentido, porque alguém projetou isso. Alguém pensou nesses detalhes. Porra, como é que esse negócio vai funcionar? Peraí, a gente vai fazer assim? Vamos fazer assado? Então, na hora de se construir algo, você arquiteta primeiro. Você não sai construindo algo bem planejado, uma coisa séria, sem fazer o trabalho de arquitetura, que é pensar. Se a gente pegasse o arquiteto, ele vai pegar um espaço, vai ouvir a demanda do seu cliente, e ele vai pensar como
aproveitar melhor esse espaço? Como que eu vou agradar o meu cliente para fazer o que ele quer? Né? Só que eu tenho habilidade técnica, que eu estudei, no caso eu, o arquiteto, estudei e vou pensar, pô, peraí, eu tenho que extrair o melhor desse espaço físico, sem gastar muito, porque senão fica inviável o projeto. Então o arquiteto ele vai moldando de acordo com as necessidades que ele encontra ali naquele cenário. Transfere esse raciocínio, essa metáfora agora para a TI. Pega essa mesma filosofia de pensamento e coloca agora em problemas da computação. Você vai ver que tem muita similaridade no modo de pensar. Na computação, nós resolvemos problemas. A gente não sai resolvendo problema do jeito que a gente quer. Não é assim. Por isso que a gente estuda. Depois, vocês vão ver lá eficiência computacional e vocês vão estudar também formas de melhorar essas eficiências justamente para diminuir custos. Então, na hora de pensar uma solução, isso também impacta no hardware, porque quem pensou no hardware, quem pensou em projetos de processador, teve que levar isso tudo em consideração. Pô, eu preciso processar mais, mas eu não posso aloprar nos componentes, porque senão esse processador vai ficar inviável. E vai ficar tão caro que ninguém vai comprar. O que adianta ele ser um foguete, mas ninguém compra? Não adianta nada. Pô. Por quê? Porque a indústria investe em pesquisa, em desenvolvimento, para quê? Para vender. Para trazer ao mercado coisas que vão ser bem consumidas. Ninguém vai perder tempo fabricando algo que não vende. Pô. Aí é burrice. Mas acontece. Acontece erros de projeto. Lógico que acontece. Na história a gente tem vários exemplos disso. É por isso que quando algo não funciona bem, ou tira do mercado. O que vocês acham que um carro sai de linha, por exemplo? Por isso, por esse tipo de coisa. É só para vocês entenderem. E aí, claro, que dentro dessa filosofia, a indústria de hardware, no caso mais precisamente a de processadores, teve que pensar Windows Millennium, quem lembra? Pois é, que era uma versão assim, fizeram toda a pampa do marketing, que faz parte, pô, você quer vender, pô. Você vai propagar o novo produto da melhor maneira, né? Você vai dizer, olha, o melhor, o mais bonito, tal. Mas aí, na hora que as pessoas que começam a adquirir o produto, começam a usufruir dele, aí vai aparecendo os problemas, que no projeto não passou batido. Olha aí, o Romão está dizendo, erro de projeto e deu bug na apresentação. Pois é, acontece. Então, pessoal, esse é o trabalho do arquiteto de hardware. Né? O arquiteto de computador, no caso, mais precisamente de componentes, que é uma indústria que vem aí tentando evoluir, vem evoluindo cada vez mais. Olha aí, uma tecnologia que até pouco tempo atrás era predominante, que eram os discos, os HDs, e hoje já é coisa atrasada. Você comprar um computador hoje, eu vou comprar com HD, primeiro que você vai ter problemas para encontrar. Já cada vez mais temos menos oferta com computadores com HD. Por quê? Porque o SSD já veio se consolidando, é uma tecnologia que está sendo barateada, né? Foi mais caro e vem gradativamente se tornando mais acessível. Eu faço muito paralelo com a indústria também de TV. Quando lançaram a TV de plasma, há muitos anos atrás, era coisa chique. Eu lembro do comercial, acho que era da Samsung e da LG, que o cara chegava, comprei uma televisão. E ele chegava como se fosse um quadro. E aí a mulher fala assim, não, isso não é uma televisão, isso é um quadro. Ele, não. Aí que você se engana. E quando ele abre, aí a televisão era da finura de um quadro. Ele colocava na parede. E isso pra gente era uma coisa inédita. Meu Deus, porra, televisão na parede, meu. Por quê? Porque as televisões tinham um tubão na bunda dela lá, que era enorme a televisão, pesada, dependendo do modelo, né? Quanto maior a tela, mais pesada era. Então era muito difícil
de ter assim uma televisão gigantesca numa sala, por exemplo, seria algo de muito luxo. Assim como aconteceu também com as TVs de plasma no começo. Hoje o plasma nem, né, já é uma tecnologia atrasada já. Né? Hoje é LED, aí já entra o 4K, enfim. As telas vêm evoluindo, a mesma coisa de tela de celular. Você olhar hoje uma tela mais avançada, é totalmente diferente de uma outra, que naquela época era o que tinha de mais avançado. E as outras vão ficando mais baratas, enfim. Então, essa linha de raciocínio você tem que levar também para a indústria de componentes computacionais. E a gente sabe que a nossa área ela evolui rápido, muito rápido. Tem coisas, a indústria de processadores é a mesma coisa. Aí vem gerações e gerações e gerações. Só que aqui a gente não está estudando gerações de processadores. Aqui a gente está estudando o funcionamento deles. É como se estivesse estudando mecânica de automóvel. Pô. Eu não vou estudar um motor exclusivo da BMW. Eu vou te explicar, na mecânica de automóvel, como é que o motor a combustão funciona. Agora, claro que existem N motores no mercado, óbvio, com certeza. Né? Então, essa mesma linha de raciocínio que nós temos que ter aqui, porque às vezes o aluno quer, não, quero ver como é que é o i7 geração fulano de tal. Não. Aqui você está tendo um beabá de como é que funciona o processador. Era um tsunami vindo. O que seria um tsunami vindo, Felipe? Não entendi. Então, gente, é isso. Primeiro passo, entender esse ciclo de instrução. E a gente sabe também como é que funciona a batuta do ciclo, né? O ciclo a instrução é processada em ciclo. Então, ele tem um giro. E é um giro muito rápido. Nós vimos isso. Esse giro é medido em hertz. E não adianta aumentar. Coloca mais hertz aí, aumenta a velocidade desse ciclo e está tudo resolvido. Não! Por quê? Porque tem o quê? Tem problemas. Vai dar problema. São os efeitos colaterais. Né? Você vai aumentar a frequência, porém vai aumentar o calor. Vai ficar mais caro. E isso é inviável. É por isso que hoje você vê novas formas de projeto do hardware. Mas se você olhar a frequência do funcionamento, está de parelha. Elas são muito parecidas. O que muda são a quantidade de núcleos, alguma forma de trabalho interna que melhorou em relação à geração anterior. E assim a indústria vai evoluindo, tentando, claro, sempre pautar na eficiência com baixo custo. Toda indústria, você pode perceber, toda indústria está caminhando para isso, gente. Eficiência energética e eficiência de desempenho. Esse é o X da questão quem trabalha na indústria. Então, se a gente pegasse, vamos lá, vamos pensar na indústria automobilística. Hoje, a demanda é por carros eficientes, energeticamente falando. Baixo consumo e custo também, né? Uma faca de dois gumes aí. Por quê? Porque é uma demanda de mercado assintosa por veículos mais eficientes. Assim como nós queremos também computadores melhores, mas também que não sejam tão caros assim. É por isso que nós temos N modelos aí. E é óbvio que você comprando uma máquina hoje, você não vai comprar uma máquina ano que vem. Né? Tem gente que troca de celular de ano em ano. Mas mais questão de status do que de necessidade. E um celular dura aí, em média, o quê? 5 anos? Dá tranquilo. Você não precisa trocar de celular de 5 em 5 anos, ou de 2 em 2 anos, em um ano. Mas a indústria está lançando modelos todos os anos. Aí que você vai chegar a um ponto, aí que a gente chama? A gente chama de upgrade forçado, né? É que ela vai começando a não dar mais manutenção, e vai ter alguma coisa que não vai ser mais compatível com aquele teu modelo. Aí você vai ficando meio que sufocado, ela vai te sufocando até o ponto que você vai ser obrigado a trocar. Mas não porque aquele aparelho não funciona mais, é pelas incompatibilidades do que está sendo ofertado hoje no mercado. Bom, aí nós temos o nosso gerador de clock, ele faz essa organização dos ciclos.
A gente sabe quanto mais ciclos, melhor, porque ela vai executar as instruções. É por isso que você quebra as instruções em instruções menores. Porque ela vai aquele problemão, você reduz em probleminhas e você faz esses ciclos de instrução trabalharem com mais eficiência. Claro que aí você tem que lembrar para onde vai essas instruções, quais são os registradores. Enfim, eu estou dando uma pincelada aqui para vocês para tentar, na hora de estudar, você equilibrar suas ideias e não sair igual o papagaio tentando decorar. É mais importante você começar a desenvolver o seu senso crítico. Porque aí fica mais fácil de você explicar. Mesmo que você não lembre, porra, como é que é aquela palavra, mas você consegue explicar o que é, cita exemplos, faz comparações, isso enriquece a tua resposta. Agora, como é que se desenvolve isso? Parando e analisando o problema, não só lendo e repetindo para tentar decorar. O que é processador? Não pode ser assim. Essa lógica que o Felipe usou aí, é por isso que o ciclo de instrução, é por causa desse ciclo de instrução que o alinhamento de memória é importante. Ele já fez uma associação e uma coisa puxa a outra, e aí ele vai desenvolvendo a linha de raciocínio, e ao ponto de você completar tudo que foi abordado e de uma maneira que você consiga explicar. E isso, com certeza, depois você passa para o papel. Com muito mais riqueza do que só decorar. Porque você vai ter que desenvolver a sua resposta, né? Óbvio. Então é isso. Eu acho que essa é a linha-chave aí para amanhã, quinta-feira, sexta, sábado, domingo, para fazer uma boa prova na segunda. Tá? Questões teóricas, todas subjetivas, então você vai ter que escrever, né? Em cima disso. Eu quero saber se você entende o que é. Não vou te explicar simplesmente, fale sobre isso. Não, quero que você desenvolva um raciocínio. Beleza? Então, quanto mais cedo você pegar esse fio da meada, estudar ativamente, tendo uma mente questionadora, você vai começar a encaixar as peças do conteúdo nessa linha de aprendizado condizente, assim, coerente, né? Ao ponto de você não ficar tão desesperado. Caraca, muita coisa! Cada PDF tem tantos slides, muita coisa para ler e tal. Aí o moleque fica pirado, achando que não vai ter condições. Mas se ele parar, peraí, calma. Eu tenho que entender como é que esse negócio funciona. Aí depois dá aquela pincelada para recuperar a linha de raciocínio, depois fecha o PDF. Fecha o PDF e faz uma redação explicando tudo que tem ali no PDF. Seria uma excelente forma de estudar, para tirar uma nota boa na prova. Bom, é isso, pessoal. Então, desejo a todos boa prova. Deixa eu colocar logo, já que a gente está aqui, e a gente volta para o nosso estudo de compilação, montagem, link, edição. Lembrando que compilação, montagem, link, edição e interpretação é o assunto já para o NAP 2. Não vai cair na segunda-feira. A segunda-feira só são os 3 primeiros PDFs aí que está nos materiais de aula lá no Cigarra. Tá? Cuidado, por favor. Comunique aí aos desavisados, a quem não vem à aula, porque sempre vai ter aquele que... o que é? Bora estudar! Ainda não estudei! Aí começa o desespero. Né? Mas a disciplina e a responsabilidade você desenvolve com aprendizado. Por bem ou por mal. Então, o reflexo do teu lado de disciplina e de organização é mais facilidade na prova ou mais dificuldade ao conduzir a tua vida acadêmica. Deixa eu colocar lá para vocês só esse aviso, mais um, né? Eu já tinha falado que a prova seria na segunda-feira, 27, na segunda-feira, é isso? Deixa eu confirmar aqui. Isso, está aqui, ó. 27. Opa. NAP 1 de ArcComp 2, está aqui. Deixa eu agora colocar lá. Para vocês, aí eu compartilho a tela e a gente continua aí com a compilação. Só um pouquinho. Se tiver alguma pergunta, pode falar, professor. Eu não estou vendo vocês, mas porque eu estou no cigarro. Mas pode ficar à vontade. Pode abrir aí o microfone de vocês, fazer a pergunta, que eu não tô lendo o chat agora. Eu estou vendo a tela do cigarro aqui na minha máquina. Vou colocar o aviso lá para vocês. Computadores 2. Notícias. Vamos lá.
Ó, tá chegando gente agora aqui. Beleza. Então, coloco a NAP dia 27 de 2023. Um pouquinho mais aqui. 7, isso mesmo. Aula 1. Ó. Nossa, NAP 1. Pronto. Aí ficou. Eu vi se aí entortou o aviso. Mas tá. Dá para vocês verem lá. Então vamos lá. Deixa eu entrar aqui na matéria de link edição, compilação, montagem, para a gente voltar e explorar o assunto. Tá. Tá. Vou colocar aqui tela cheia. Screen. Bom. Bom, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês. Janela. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos dar uma refrescada na memória aqui, tá? Para a gente buscar o entendimento do assunto que a gente está explorando, que é compilação, montagem, link, edição e interpretação. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Então, se a gente pegar, claro que a gente sabe que tudo começou com a necessidade de se comunicar com o computador, né? Então, não dava para se comunicar em linguagem de máquina, era muito sofrido. Claro, surgem as linguagens de montagem, né? E aí, claro, depois disso, vai evoluindo até chegarmos no que nós temos hoje, que são as linguagens de alto nível. Só que, qual é a transição das linguagens de alto nível, do código-fonte em linguagem de alto nível, que é uma linguagem próxima da nossa linguagem natural, né? Para um código executável. Então, esses comandos em linguagem de alto nível, né? Claro, eles são muito complexos para os processadores, eles são quebrados. Lembre-se, o processador ele processa microinstruções. Uma soma, uma subtração, uma operação lógica. Né? A gente viu isso.
Então, a gente quebra essas instruções. Nós, eu falo nós, mas não somos nós propriamente dito que fazemos isso. Existe um componente aí fundamental nesse processo. Então, a tarefa de transformar um código-fonte em linguagem de alto nível para um código executável é automatizada, graças a Deus. Graças a uma área da computação, de pessoas, de cabeças pensantes, pesquisadores, técnicos da área, e foram lá criar um outro programa para fazer essa tradução da linguagem de alto nível para uma linguagem que o computador começa a compreender. E esses programas ficaram famosos, sendo chamados de compiladores. Tá? Então, normalmente atribuímos essa tarefa, tipo, o chamado de compilador. Mas não é. Compilação não é só isso, tá? É uma simplificação de um processo mais complexo. Agora que nós vamos começar a destrinchar. Então, esse mapazinho aí é mais ou menos o que acontece, as etapas que tem. Então, por exemplo, eu tenho código-fonte, tá? Em linguagem, no caso, ele dá o exemplo em C, na linguagem C, passa pelo compilador e aí gera a linguagem de montagem, que é o programa em Assembly. Assembly é a montagem, né? E aí entra um outro componente, montador, né? O que esse montador faz? Ele faz o código objeto em linguagem binária, faz um módulo, tem um módulo para gerar o código objeto em linguagem binária e tem o código objeto em linguagem binária para fazer as rotinas de biblioteca. Ele quebra em 2 módulos, depois faz a link edição. Fazendo a link edição, aí dá origem ao código, ao programa executável. O programa executável, então, é carregado na memória RAM e aí entra em ação. E a mágica acontece. Claro que toda essa etapa, ela se resume a um clique no teu ambiente de desenvolvimento. Tu vai clicar, tu clica, geralmente é num íconezinho no formato de um play, né, uma setinha. Clique aqui para executar. E esse processo da execução já passou por tudo isso. E isso é totalmente invisível para a gente, desenvolvedores. A gente está na frente do ambiente. Lá por trás, a gente chama, está compilando. Quando a gente fala o verbo compilar, a gente já está englobando tudo isso aí. Já para ver a coisa acontecer na máquina. E aí, claro, nós vamos quebrar isso, porque aqui é disciplina de arquitetura. Então, nós estamos estudando anatomia, o funcionamento da máquina, e aí nós vamos entender como é que todo esse processo funciona. Tá? É isso aí. Então, vamos lá. Então, o processo de geração do executável, que a gente chama logo que é a compilação. Né? A compilação é a primeira fase do processo. O que é a compilação? Claro que no jargão popular, informal, no dia a dia do ambiente de trabalho de um profissional de TI, ele fala compilar e está incorporando todas essas etapas aí, até gerar o executável. Mas vamos agora quebrar e nós vamos entender etapa por etapa. A primeira delas é a compilação, que consiste na tradução da linguagem de alto nível para a linguagem de montagem do processador. Então, faz isso, o compilador faz a tradução do alto nível para uma linguagem de montagem. Mas, olha só, os bits das instruções ainda não são gerados nessa fase. Então, a compilação pura, na essência, ela faz a tradução da linguagem de alto nível para uma linguagem de montagem. Ponto. Só que para chegar até a linguagem de montagem, ela vai fazer um pente fino no teu código. Tá? E qual seria esse pente fino? Seria essas etapas: análise léxica, análise sintática, análise de escopo, os tipos, geração de código e a otimização. Feito tudo isso, chega-se no código em Assembly, daquele teu código de alto nível. Bom, aí continuando, o que seria as fases das análises léxica, sintática, escopo e tipo? Vou verificar se o código-fonte é válido. É válido dentro do quê? Da semântica e da sintática correspondente àquela linguagem que você está programando. Não é verdade? Então, você primeiro tem que dominar o vocabulário, aprender a falar aquela língua. É muito parecido com o processo de aprendizado de uma língua, pessoal. Por isso que tem gente que tem dificuldade. Por quê? Porque é uma outra forma de pensar. Você vai ter que estruturar suas ideias,
para poder chegar lá e começar a codificar de uma maneira legível, entendível e produtiva também. Agora, como é que você faz isso? Fazendo. Como é que você aprende a falar? Falando, pô. Como é que você aprende a programar? Programando, pô. Não tem outro jeito de você aprender a programar. Tem que ir para frente do computador e programar. Vai errar? Com certeza. E faz parte do processo o erro. É aí que começa a briga contigo mesmo. Porque você vai ter algumas etapas, dependendo da complexidade do código, você vai sofrer para fazer esse código. Por quê? Porque você não tem tanta habilidade na língua, porque o problema é realmente complicado. E aí você vai tentar, refaz, ajusta, não roda. Aí você entra em fórum, pesquisa, volta, refaz, vai ficar nessa brincadeira aí, que é para muitos indigesta, mas para outros é desafiador. Já contei para vocês, foi uma fase que eu pensei N vezes se era isso que eu queria. Porque não era prazeroso para mim. Eu nasci para isso, para ficar apanhando de código. Pô, não. Não, mas tinha gente que, pô, beleza. E rápido achava os erros. Eu não, às vezes o meu erro era bobo e eu passava uma tarde. E aí eu me sentia um idiota porque a produtividade era baixa. Pô, tu fez só isso. Eu também apanhei pra caramba pra achar essa besteira aqui. Às vezes acontece, mas é assim que você vai. Você tem que entender que isso é um processo de aprendizado. Que você tem que tentar, tentar e tentar. Só que você vai fazer isso na frente do seu computador, abrindo o ambiente de desenvolvimento, fuçando na internet a teu favor. Não é vendo TikTok, nem brincadeiras nas redes sociais. Então, por quê? Porque isso é uma ferramenta de trabalho do profissional de TI moderno. Você tem que saber um ambiente de desenvolvimento. Porque abre muitas portas, principalmente a porta inicial da carreira. Tá? Pensem nisso, já falei isso para vocês. Então, aí, quais são as etapas, detalhando essas análises aí que ele faz, lexa, sintática, escopo de tipo, né? Caracteres inválidos, vai ver se isso é um erro léxico. Eu escrevi errado o nome. Hoje tem internet para ajudar, imagina. Pois é, exatamente. Para você ter uma ideia, no filme mesmo, no filme do não sei quem fez Fundamentos aí, que está fazendo, eu passei o filme Piratas do Vale do Silício. E lá no filme, você percebe que eles programam em cartão perfurado. O cartão perfurado é como se fosse aquele rolo que tem da nota fiscal, mas você vai furando ele todinho para depois passar numa leitora para ler aquilo lá. Imagina um furo errado. Tem como ajeitar? Não! Refaz tudo de novo. Todo o rolo de novo. Olha o tempo que se leva a fazer isso. Por isso que programar antigamente era uma coisa muito pesada. Por isso que eu acho que daí que vem o termo nerd. Porque são os caras que têm uma inteligência acima do comum. Hoje não. Hoje você tem muita coisa já pré-pronta. A produtividade aumentou muito. Você faz um código em muito menos tempo do que antigamente. Então, caracteres inválidos é análise de léxica, né? É erro léxico. Falta de um ponto vírgula é um erro sintático. Variável não declarada é um erro de escopo. Não vou te perguntar o que é erro de escopo, o que é erro sintático, é só para você saber que olha as etapas que faz. Faz análise léxica, análise sintática, análise de escopo, incompatibilidade de tipo. Tu está atribuindo a uma variável que é do tipo inteira, mas tu está colocando um caractere para ela. Está tentando atribuir um caractere, mas ela é inteira, então não vai aceitar. Né? O erro de tipo, tentar atribuir um valor real a uma variável do tipo string. Aí por isso que tem as linguagens que não são tipadas. Então, o Python, você declarou lá A recebe A igual a 1, beleza. Então, ali o A, naquele instante, ele é um inteiro. Mas lá depois no código colocou A igual a Valmir. Pô, aí aquele mesmo A, que é aquela variável, agora passou a aceitar string. Pode? Pode. No Python não quer nem saber. Tu não declara variável. Que se dane. Ora ela é inteira, ora ela recebe real, ora ela é inteira, float, string, ela é qualquer coisa. Por quê? Porque facilita o entendimento. Dá o dinamismo no código. Tem gente que acha, isso é bagunça. Isso é bagunça, não gosto assim. Beleza, sua opinião.
Ah, eu prefiro tudo direitinho. Eu coloco lá int, fulaninho, ciclaninho, beltrano. str, x, y, z. Isso aí. Python também é uma linguagem de interpretação. Exatamente. Ela vai interpretando, por isso que tu faz uma linha, já pode rodar. Outra linha roda. Terceira linha roda. E assim vai. Tá? Por isso que ela caiu no gosto aí. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Beleza. Então ela serve para algumas coisas, tem outras coisas que não é tão assim fácil de fazer em Python, mas hoje em dia é uma, digamos assim, é uma linguagem queridinha aí no mercado. Tá? Não estamos aqui dizendo se presta ou não presta. Lógico que presta, senão não estaria no gosto da galera aí. Então, em caso de erro, aí o compilador ele não é capaz de entender o programa. Se houver uma falha dessa, ele não vai entender o programa e, consequentemente, não vai rodar. Tá? Então, fica uma tradução impossível. Claro que os compiladores modernos, né, os atuais, eles já te dizem, eles só não consertam para ti, mas eles já colocam, basicamente, assim, ó, qual é a linha? Pum, já coloca lá em destaque, uma corzinha diferente, para tentar te ajudar da melhor forma possível, a você encontrar e ajustar lá, consertar. Caramba, olha, esqueci essa ponta e vírgula aqui, não, eu esqueci, coloquei só i, era if, pô, esqueci o f aqui, ó, tá vendo? Faltou isso. E aí, você faz esses ajustes, pimba, roda. Passou pela compilação, né? Então, a geração do código é onde a tradução em si ocorre. Então, tá tudo certo, passou pelo crivo lá das análises, vai fazer a tradução. A semântica do código-fonte é analisada pelo compilador. O que seria a semântica? A semântica são as sequências de instruções na linguagem de montagem que são geradas correspondendo à mesma semântica. Então, ele faz essa tradução do raciocínio que você colocou em linguagem de alto nível, semanticamente analisando o que o código, o que esse programa faz. Faz assim, assim, assado, ele declara desse, e ele vai fazer essa tradução para a linguagem de máquina. E aí o código em linguagem de máquina, linguagem de montagem, tá? Na linguagem de montagem. Assembly é a linguagem de montagem, beleza? Então, o código em linguagem de montagem, ele deve necessariamente ter a mesma semântica do código de alto nível. Oh, não diga. Claro, né, gente? Pô, se eu escrevo de um jeito, em alto nível, eu quero que execute do jeito que eu programei. Pô. Ele não vai alterar a semântica, que é a linha de raciocínio que eu coloquei para a resolução da bronca. Porque na hora que você codifica, você tem a sua ideia. Ó, eu vou resolver esse problema assim. Ou eu vou criar um vetor, eu não vou criar vetor, eu vou colocar variável por variável, enfim, cada um pensa de um jeito. Ali você está dando a semântica. Quando você está montando a sua linha de raciocínio e codificando para chegar no que você quer, você desenvolveu uma linha mental que você traduziu em código. Por isso que você aprende estrutura de dados e depois TEC ou em paralelo, porque uma coisa puxa a outra. E como é que você desenvolve o raciocínio para bons códigos? Praticando. Claro, você entende as estruturas, por isso que são estruturas de dados, você vai aprender lá algoritmos de ordenação, né? Você tem pilha, fila, vetor, árvore binária, enfim, tem uma série de estruturas para serem estudadas. Por quê? Porque são coisas que já estão bem padronizadas e são coisas cientificamente comprovadas, a forma de se trabalhar. E aí, claro, como é que eu traduzo isso, essa linha de raciocínio, para bons códigos? E aí, é com o tempo. Você começa com os exercícios menores e vai avançando até você, peraí, eu tenho um domínio agora. Já estou me sentindo mais preparado para pegar coisas mais complexas. Aí, claro, essa linguagem de montagem, quando você monta a sua linha de raciocínio, essa linha de raciocínio será seguida na linguagem de montagem, porque o compilador ele não vai alterar a tua semântica, ele vai apenas fazer a tradução. Então, ele vai fazer tudo o que o código-fonte original descreve na linguagem de montagem. É apenas o que ele descreve, e não vai colocar nada além daquilo que você mandou executar, daquilo que você determinou como fazer. Você determinou. Por isso que você tem um controle quando você está desenvolvendo o código. Peraí, vai fazer o quê? Por isso que tudo você vai ter que programar. Tudo. Aí depois que você olha ele executando, você fala, seria bom colocar uma mensagem aqui. Aí beleza, você vai lá no código,
Aí volta, compila de novo, roda. Agora está aparecendo a mensagem. Pô, ficou melhor assim. E aí percebo que é um processo de idas e vindas, idas e vindas. Isso é um ciclo, pessoal. Desenvolvimento é isso. Por isso que, claro, você lança um produto, termina uma versão do teu software e vai sempre alimentar esse software com correções, com incrementos, com novas funcionalidades. E o negócio vai ficando cada vez mais robusto e mais bonitinho, né? Mais estável. Às vezes, a primeira versão de um software sai meio capenga, mas roda. Né? Depois vai consertando os problemas, né? Os bugs. E aí a coisa vai ficando mais estável. Assim foi com o Windows, né? Que era sofrível o gerenciamento de memória dele, mas melhorou bastante. Não estou dizendo que não é perfeito, mas já é mais confiável, bem mais. Bom, então a última etapa de compilação é a otimização. O que é a otimização? O que ele vai fazer aí? O compilador vai verificar se o código, na linguagem de montagem, pode ser melhorado, sem alterar a sua semântica. Porque a semântica quem define somos nós, programadores. Nós, desenvolvedores, vamos lá e definimos a nossa semântica e o compilador não vai alterar a sua semântica, ele vai só tentar deixar o teu código mais eficiente. Tá? Ele vai verificar se é possível. O compilador ainda é bonzinho com a gente. Né? Então, exemplos de técnicas, esse é o processo de otimização que o compilador também faz. E quais são as técnicas de otimização de código que ele pode fazer? Expandir repetições, alterar a ordem de instruções para evitar flushes do pipeline, detectar e excluir o código morto, alterar a ordem de acesso à memória para melhorar o acesso, né, o acerto. O acesso e o acerto, ou seja, aumentar os números de hit na cache. Tudo isso, pessoal, é uma área da computação que envolve a otimização computacional. Se você for para a área de compiladores, tem uma sub-área dentro de compiladores que é só essa parte de otimizar. Aí, N trabalhos científicos nessa linha aí. Melhorando, porque tem compiladores que tem código aberto, tá, pessoal? A nova versão, claro, aí essas ideias que elas trabalham muito com colaborações, né? Aí uma nova versão foi criada por um grupo tal, passa por um processo de análise, se for boa, aí incorpora-se na ferramenta. E quem ganha? Ganha todo mundo. É por isso que a gente chama de comunidade. A comunidade está trabalhando em benefício da prosperidade de toda a área, né, pessoal? Eu fiz, não vou mostrar, vou ficar para mim, não empresto, não dou. Não é mais assim, pessoal. Hoje você trabalha muito com networking. Você nunca, dificilmente, ainda cravo que é praticamente impossível você resolver um problema hoje, falando profissionalmente da área de TI sozinho, sem depender de ninguém, sem precisar de ajuda de ninguém. Porque mesmo você buscando na internet, alguém está te ajudando. Você só não conhece a pessoa. Mas alguém colocou na internet algo que você está colocando em prática aqui. Coisa que você não tinha nem noção. Cara, se não fosse esse site, não ia resolver isso nunca, rapaz. Quebrou um galhão. Não é verdade? Às vezes a gente encontra assim, putz, caiu, tá aqui o que eu preciso. Isso é fantástico. Graças a Deus. A comunidade está aí. A popularidade da internet é para isso. E você expande conhecimento, difunde conhecimento e vai crescendo juntamente com essa comunidade. Não dá para aprender tudo, pessoal. Não dá. Se você atirar, eu estou programando na segunda em Java, na terça em Python, na quarta em outra linguagem, você vai ficar doido. Concentre em uma. Geralmente você começa a pautar a sua vida, começa no estágio. O estágio tu não tem que escolher. Tu já vais entrar, meu amigo, estou trabalhando na Secretaria de Segurança. Aí o que é lá? Lá é Java, professor. Aí tu vai chegar assim, não, Java eu não mexo. Só mexo se for em Python. O cara fala, meu amigo, tu vaza. Vaza que aqui tudo é em Java. Tu já vais entrar num barco andando. Então, tu vai se adaptar. Então, geralmente, no teu estágio, tu já vai pegar os teus primeiros problemas profissionais. Uma manutençãozinha no código, vais olhar coisas que foram feitas por um cara que nem está mais lá.
e se o cara não documentou direito, tu estás ferrado, né? Porque tu vai apanhar pra caramba para entender o que esse cara fez. Porque cada cabeça pensa de um jeito, né, pessoal? O Romão, nem sabia que o VS Code ia aberto. Então, pessoal, esse é o processo, tá? Olha como o compilador é uma ferramenta importante, totalmente invisível para a gente, né? A gente está agora conhecendo a figurinha do processo de compilar, mas para a gente isso é totalmente invisível. E aí entra na segunda etapa. Passa pela compilação, chegou, gera a linguagem de montagem. Tá? Aconteceu a tradução para o código em linguagem de montagem. Aí entra no processo de montagem. Então, uma vez traduzido e gerado o código da montagem, né? Traduzido o código da linguagem de alto nível para a linguagem de montagem, o código precisa ser montado. Aí já é um outro processo. Ou seja, algum programa, aí vem de novo o nosso dedo. Alguém fez esse programa. Não nasceu do nada. Então, alguém criou o montador. Algum programa precisa traduzi-lo, né? Da representação textual para os bits das instruções. Como é que eu vou pegar a linguagem de montagem, que é cascuda, mas já tem alguma coisa próxima da nossa linguagem natural, para bits, zeros e uns? Quem faz isso é um programa chamado montador, ou assembler, em inglês. Tá? Mas a saída do montador ainda não é o código executável final. Ele só vai fazer a tradução e montar as instruções em código. Né? Dificilmente você vai conhecer, eu nunca conheci alguém que programou um montador. Eu também nunca conheci um profissional que trabalha com compiladores. Né? Mas tem gente aí, tem gente que mexe com isso. Mas por isso que eu digo, quantas pessoas você conhece que mexem com compiladores? Dificilmente você vai ter um. Mas quantos mexem em Python? Uma penca. Então, por isso que é uma atividade restrita. Lógico que é restrita. Não é todo mundo que precisa de um cara que mexe com compilador. Mas se aqueles que precisam, vão pagar bem. Mas não tem para todo mundo. É isso que eu quero dizer. Então, você tem que... Claro que, às vezes, é muito das coisas, circunstâncias da vida, que você acaba indo para essa área. Bom, então, o resultado da montagem não é ainda o código executável, tá? A gente chama de código objeto. O resultado desse processo de tradução das instruções da linguagem de montagem em bits. Em instruções de bits a gente chama de código objeto. Depois vai acontecer uma outra etapa até juntar tudo e gerar o executável. Então, dentre essas etapas do montador, quais são? Aí tem algumas, né? Várias. Primeiro, substituir mnemônicos e outros identificadores textuais, por exemplo, add, add, sub, sub, seus mnemônicos, né? Por correspondentes numéricos. Quem seriam esses correspondentes numéricos? Bits, binários. O famoso opcode. Substituir as labels, os rótulos, por endereços de memórias numéricos. Reservar espaço de memória para instruções e dados. Converter constantes numéricas para representações binárias. Olha a mão de obra. Examinar a correção das instruções. Se as constantes numéricas não são grandes demais. Se os identificadores dos registradores são válidos. Pessoal, isso é tão rápido que, para a gente só aceita que existe. Por quê? Porque os livros falam assim, mas eu vou ver agora. Você vai ter que entrar nos bastidores lá daquele ambiente de desenvolvimento. Não recomendo, não faça isso, que você vai acabar fazendo bobagem. Né? Bom, basicamente, de montagem é isso. E aí entra, claro, ele vai gerar as instruçõezinhas em binário já, só que agora eu preciso fazer a link edição. Por quê? Porque eu tenho que chegar no executável. O executável é o que vai ser carregado em memória. Então, os programas em linguagem de alto nível raramente são autocontidos, ou seja, nem todas as instruções a serem executadas se encontram descritas no código-fonte, que aí elas vão ser link editadas. Por exemplo, quando você faz a importação da biblioteca, você faz lá um import lá qualquer e faz uso de uma função que está numa biblioteca. Você está importando toda a biblioteca? Não, você está fazendo um link com uma determinada função que está em algum repositório da biblioteca. E você faz o import.
Não está vindo toda a biblioteca para cá. Esses comandos imports é só para você indicar, na hora de compilar, que ele vai buscar e quer essa parte aí de link edição. Tá? Porque isso aí, ó, nem todas as instruções a serem executadas se encontram descritas no código-fonte. Por exemplo, você coloca ponto e uma função qualquer. Ah, cadê a descrição dessa função? Sei lá, pô, importei da biblioteca. Só passei os parâmetros. Aquela função já faz para mim. Sim, cadê o código que descreve o que ela faz? Sei lá, pô, tá na biblioteca. E aí, tá no teu código? Não. Tá onde? Sei lá. Tu não sabe também. Por quê? Não, porque eu só fiz um import da biblioteca, pô. Facilita a vida? Claro que facilita. Só que, sim, se ela não está aqui, como é que o código sabe? Como é que ela funciona? Às vezes você nem tem noção. E nem você parou para pensar. Eu não tinha parado para pensar nisso, né? Como é que eu faço um ponto alguma coisa e passo só os parâmetros e essa coisa acontece se eu não programei essa função? Ah, ela está encapsulada aqui, professor. Já faz parte da linguagem. Negativo. Alguém programou esse troço. Claro que depois de todos esses conjuntos de instruções podem ser agrupados e a gente monta o que a gente chama de biblioteca. E na hora de fazer a execução do código, transformá-lo em executável, o teu compilador, o teu processo de compilação, aquilo que você clica lá no botãozinho, parece um play, ele vai buscar, e uma das etapas chama-se link edição, que é justamente fazer esses links com instruções que não estão descritas no código-fonte. Isso acontece quando a gente faz uso de biblioteca, tá? Das bibliotecas, que são um conjunto de funções externas que estão disponíveis para facilitar a escrita dos programas. É o caso das funções para impressão de mensagem na tela. Printf, por exemplo. Tu não programou o printf. O printfn, né? Sei lá. O print do Python. Tu não fez essa função. Não foi você que fez. Mas, claro, você está ali, óbvio que ele vai fazer as link edições. Então, em algum ponto da geração do código executável, alguém precisa substituir essas referências pelas instruções correspondentes. E quem é que faz? Quem é esse alguém que vai substituir essas referências? Esse é o papel do ligador, também chamado de link editor, ou linker, de inglês, né? Linkar. Ah, o verbo linkar já existe no português, né? Ah, linka isso com aquilo. Fazer referência. A gente fala assim, a corda de caranguejo, isso está linkado com isso, que está linkado com aquilo, que puxa daqui, e por aí vai. E a gente, na computação, trabalha muito com esse tipo de coisa, de linkar uma coisa com a outra, e aí uma peça está aqui, que emenda com acolá, eu faço chamada dali, e aí eu vou construindo minha solução. Claro, fazendo essas ligações, né? Essas link edições. Claro que no código, a link edição faz esse processo. Quando eu faço referências a funções que não estão no meu código, mas eu pego coisas de terceiro através de bibliotecas, então, numa hora, eu vou ter que fazer a substituição. Então, esse momento não é você que faz. Quem faz é uma das etapas do processo todo da compilação, e essa etapa chama-se link edição. É isso que você tem que saber. Beleza? Então, o link editor ele recebe como entrada um conjunto de arquivos de código objeto. Embora individualmente cada arquivo não seja um autocontido, aí, claro que em conjunto eles precisam ser. Aí que ele começa a fazer os links. Monta para você, ele vai linkando. Isso com isso, isso com aquilo, ou seja, todas as referências precisam ser resolvidas para a sequência de instruções presentes no conjunto. Aí, claro, para poder, aí que está perto de gerar o executado. Então, o link editor ele pega os trechos relevantes de cada arquivo e monta um único arquivo. Esse arquivo chama-se arquivo executável. Olha aí, e isso acontece num clique para você, para a gente, né, no caso, que está desenvolvendo. Acontece num clique, você nem se preocupa com isso. Mas, pelos bastidores, como aqui é a nossa disciplina de arquitetura, a gente tem que entender os bastidores. E aí, claro, a última etapa para começar a coisa acontecer é a link edição, que gera o código executável. E aí, esse código executável vai para a memória através do loader, que é o carregador. Então, após a link edição, o programa executado é armazenado na forma de um arquivo. Beleza.
Esse arquivo, normalmente, claro, eu posso guardá-lo, né, armazenado em alguma memória não volátil, para não perder, óbvio, né? Na hora que eu monto um projeto, eu monto lá o executável ou os arquivos correspondentes àquele projeto para ser colocado em prática, né? No HD, no pendrive, no SSD, enfim. Agora, antes de executarmos o programa, claro que a gente precisa carregar as instruções do arquivo para a memória principal. E qual é a ação que a gente desencadeia isso? Um duplo clique, por exemplo. Deu duplo clique no arquivo, beleza, vai abrir o arquivo. Quando ele abre, claro que ele vai ser carregado em memória. Essa tarefa é realizada por um programa, quando a gente faz isso. Claro que a gente chama esse programinha um termo técnico de loader. E cada sistema operacional possui seu próprio loader. Então, quem programou o sistema operacional do Windows fez lá um loader correspondente para carregar arquivos executáveis do Windows. Quem programou lá o sistema operacional Linux fez lá um loader, né, que é um programa, um módulo do programa do sistema operacional para realizar esse tipo de tarefa. Carregar o teu código, que está lá armazenado em algum ponto, em alguma pastinha do teu HD, do teu disco, hoje é SSD, para a memória. Cada sistema operacional tem o seu jeitinho de trabalhar. E aí não vamos entrar na particularidade de como é que funciona cada loader. Eu estou te explicando o processo. Tecnicamente, a etapa do loader não faz parte do processo da geração do executável. Não, o código executável já foi. Eu posso executar agora, posso desligar minha máquina, voltar amanhã, tá lá, executo amanhã, enfim. O teu Word, por exemplo, você instalou aí o Word na sua máquina. Ele veio lá, quando você instalou, tá aí, tem um executável do teu software, do Word, do teu Google Chrome, que você deve estar utilizando agora para assistir a aula, do teu Adobe Acrobat, que você deve estar usando para fazer a visualização do PDF dos slides. Bom, alguém programou, alguém gerou lá um executável, enfim, fez lá todo o código que deu origem a esse software. Tá, aí quando você quer usar, o que você faz? Claro que no teu sistema operacional tem lá um íconezinho, né, que ele faz exatamente um atalho para a execução do código. Aí você dá um duplo clique naquele íconezinho do teu atalho, ele está editado, ele está linkado com o executável lá que está em alguma pasta do teu sistema operacional, do teu computador aí. É óbvio que aí, claro, se você estiver usando o Windows, você vai ver o trabalho. Esse trabalho ele é feito por esse carinha aí, por esse componente chamado loader. Tá? Essa etapa não faz parte do processo de geração, mas ela pode auxiliar em um caso particular que é chamado de ligação dinâmica. É quando você faz a execução direto do código executável, direto do teu código, né? Na hora que você tá programando e está executando junto, sem precisar gerar primeiro, colocar, instalar, enfim. Isso que a gente chama de ligação dinâmica versus ligação estática. Vamos lá, vamos ver esse processozinho, que é uma diferençazinha de formas de execução. Bom, quando o link editor ele faz essa montagem, gera o executável, faz as traduções dos códigos para as instruções em binário, né? Ele inclui o código de uma função externa no executável gerado, aí dizemos que houve uma ligação estática. Nem sempre ele faz isso. Tá? Algumas vezes é interessante não fazer esta inclusão, quando eu faço uma referência a algo externo. E aí, ao invés disso, nós usamos a chamada ligação dinâmica. Para a gente, isso é invisível, tá, pessoal? Eu não sei. Esse aqui vai fazer uma ligação estática. Agora aqui ele vai fazer uma ligação dinâmica. Não. Você sabe que pode acontecer isso, mas em que momento está acontecendo? Aqui vai ser dinâmica, aqui vai ser estática. Para a gente, que está na frente do computador, que não tem nem ideia, não tem nem como precisar isso. Então, ao invés disso, nós usamos a chamada ligação dinâmica, ou seja, o executável gerado, ele possui apenas uma referência à função externa necessária. E aí eu não carrego, não preciso logo fazer isso diretamente, estaticamente falando. Então, o carregador, o loader, ao carregar o executável, ele carrega também o código da biblioteca que implementa a função externa. Esse processo ocorre apenas quando o programa é executado. Ali, na estática, eu já incorporo no próprio código que eu gerei. Na dinâmica, eu só vou fazer uso, só vou chegar e carregar quando eu entrar em execução. Tá? E precisa ser feito a cada nova execução. Então, a cada nova execução, eu vou lá e faço essas ligações dinâmicas. É o caso quando você está constantemente executando o teu código, ainda no ambiente de desenvolvimento.
Você não preparou ainda um executável, encapsulou o projeto inteiro, está aqui, está pronto o produto. Né? Não. Ali você está fazendo ligações dinâmicas. Quando você fecha, encerra o projeto, está aqui, eu vou instalar no teu celular, vou colocar agora no iPad. Ali não, ali já incorporou tudo numa forma estática. Tá? Então não quer dizer, qual é a melhor? Não, são coisas que as duas são importantes para cada um. Para cada uma etapa, para cada etapa do processo, né? Então é só que você saiba o que é uma e o que é outra. Mas por que queríamos usar uma ligação dinâmica? Ele vai te explicar agora. Uma das principais vantagens é a redução do tamanho do arquivo executável. Só que aí, olha só, presta atenção. Uma das principais vantagens você vai reduzir. Você não está incorporando tudo logo de cara. Você só vai incorporar em momento de execução. Se adicionarmos o código de todas as funções externas, o executável vai aumentar, ele vai ficar pesado. Então, algumas funções, algumas bibliotecas são comuns a vários programas em um mesmo computador. E aí, óbvio que fica mais fácil fazer isso dinamicamente. Olha, quantos programas em Pascal, olha, isso é na minha época, né? Não usa a função println. Hoje é print. Olha como os comandos mudam de nome, mas a ideia é a mesma. Né? Ao invés de replicar o código destas funções em todos os programas, aí nós guardamos esse código na forma de uma biblioteca compartilhada, que no Windows é as famosas DLL. Né? E no Linux é o .so. Aí, óbvio que em momento de execução, quando eu preciso, eu vou lá e faço a chamada DLL. Aí vai um maluco, está ocupando muito espaço, eu não sei que diabo vai ser DLL, eu vou lá e vou deletar. Vai dar problema. Né? Ele vai fazer uma bobagem. Por isso que na hora que você está, olha, não sai excluindo coisas, vai fuçando as pastinhas lá no teu sistema operacional C, Windows, aí vai vendo System, você vai chegar lá. Tanto é que o Windows tenta se proteger das lambanças do usuário. Por isso que ele deixa arquivo oculto. Nem mostra isso para ele, porque ele vai pensar que é lixo, pode pensar que isso aqui não interessa, que está ocupando espaço desnecessário e vai querer deletar, e vai dar problema. Vai dar um grande de um problema. Né? Então, esses detalhes que a gente vê que tudo faz sentido. Bom, então, basicamente isso, até a geração do código, a gente cobre. Agora, vamos para uma outra técnica, que é a interpretação. Vamos ver o que seria a interpretação. Vamos lá. Programas em linguagem como C e Pascal precisam ser traduzidos para formatos executáveis. Beleza. Mas não é toda linguagem que funciona assim, gerando executável. Não é. Aí está aí. Nós vamos entrar agora por exemplo, o Python, interpretado. Em algumas linguagens usamos o conceito de interpretador, que são as chamadas linguagens interpretadas. Então, qual é a sacada? Essas linguagens interpretadas não são previamente traduzidas. Eu não gero, eu vou compilar. Eu já estou fazendo e já vai estar interpretando e executando. Ao contrário, um programa especial, que é chamado de interpretador, ele lê o código e o executa diretamente, sem passar por toda essa incorporação, ele já lê o código e já vai executando. Isso é quem faz esse trabalho é um softwarezinho chamado interpretador. Por isso que elas são conhecidas como linguagens interpretadas, beleza? Então, embora seja um processo diferente, né? Porque trabalha de um outro jeito, o interpretador ele também guarda semelhanças com o compilador, claro. Por quê? Se eu estou no Python, interpretado, mas se eu escrever errado o comando, não vai executar. E o próprio interpretador vai exibir a mensagem de erro para mim. Por exemplo, eu estou lá no Google Colab, né? Num ambiente que está tudo na internet, eu estou fazendo uso de um ambiente virtual, vou programar. Estou lá, abro meu terminal do Colab e começo a escrever meu código. Aí toda linha que eu escrever tem um play lá que eu posso executar, que é, no caso, entre ação e interpretador. Quando eu cliquei ali no play, se algum detalhe daquela linha que eu coloquei lá está errado, ele vai mostrar o erro. Tá? Então, por isso que a gente diz que o interpretador guarda semelhanças com o compilador. Tá? Porque são as fases. Ele vai fazer, o interpretador também faz fase da análise léxica, sintática, de escopo e tipo, são também executadas no interpretador. Claro. Claro que, no caso de tipo,
o Python não vai fazer esse problema, porque tu nem declara o tipo de variável. Tu coloca um nome que tu quer igual a qualquer coisa que tu atribua àquela variável. Tá? Mas o interpretador faz isso linha a linha ou bloco a bloco durante a execução. Existem várias linguagens interpretadas bastante utilizadas. Tá aí, olha. A primeira que encabeça aí nos exemplos do slide, Python, Perl, TSL, Bash, SH, similares, MATLAB, JavaScript, PHP, enfim, tá? Tem várias linguagens aí, pessoal. Então, interpretadas. Ah, qual é melhor? Epa, não é assim. Não é melhor nem pior. Tem propósito. Para qual que se encaixa mais nesse tipo de problema? Tá? É assim que você tem que analisar. Óbvio, por isso que não dá para aprender tudo isso aí, tá, pessoal? Pô, sou fera em tudo isso. Caramba. É difícil. Porque é bom você dominar duas. Uma, se você for bom em uma, tá ótimo. Tá ótimo porque claro, você vai aplicar para vagas que vão querer que você saiba aquela linguagem. Mas tem, por exemplo, para quem trabalha com desenvolvimento web, mobile, às vezes tem que saber mais de uma. Tem que saber isso, né? Que é a pilha, stack. A gente vai ver isso, vocês vão ver isso lá em tech ou em estrutura de dados. Mas é mais importante vocês usarem o tempo que vocês têm livre e começar a fuçar isso na internet, tá, pessoal? Existem vários cursos online de graça e você pode dar os seus primeiros passos no DevOps para você se desenvolver como um desenvolvedor de software. Aqui é o canal, é o carro-mestre do curso. Tá? O carro-mestre do curso por isso que é sistema de informação. E óbvio que tem demanda no mercado para isso, né, pessoal? Então, mas você só vai se tornar, não é só com as aulas da UFRA, está longe. E está longe de qualquer universidade. Você vai ter que se dedicar o seu extra aí para mandar ver. Bom, aí entra um comparativo das linguagens interpretadas com as linguagens compiladas. Então, programas em linguagens interpretadas apresentam algumas vantagens que são normalmente bastante portáveis, por isso que você pode programar em Python em qualquer máquina. Você não instala nada, basta ter acesso à internet, você entra no seu Colab, lá no seu ambiente, pronto. Está pronto para programar, tá para ver, etc. Coloca lá, pode compartilhar. Hoje, pessoal, está muito melhor do que na minha época. Né? Você pode estar trabalhando aqui, o teu colega de trabalho está em outro país, e vocês estão compartilhando os mesmos projetos. Tem repositório, né? Os repositórios, os Gits da vida. Então, hoje você reaproveita, tem muita coisa compartilhada e pública, né? Que facilita muito a vida. Bom, então, a grande vantagem de uma linguagem interpretada é que são bastante portáteis. Olha, se o interpretador existe, o programa vai rodar. Basta que você tenha interpretador correspondente. Podem ser pequenos comparados com os correspondentes com um programa similar escrito em linguagem compilada. Muito da complexidade recai sobre o interpretador, então isso facilita muito. Né? Principalmente a tipagem. A tipagem está na interpretação, está no interpretador. Ele vai entender, mesmo que você coloque uma string ou um inteiro, o interpretador lá do Python, ele vai fazer essa diferença e você nem se preocupa com isso. Tem desvantagem? Tem. Nem tudo são flores. Tá? Tem desvantagem? Existem desvantagens? Sim, a execução é mais lenta, dependendo do volume. Né? Pode ocorrer concomitantemente com a interpretação. Requer mais memória, né? Por depender do carregamento do interpretador. Então, ele já vai sair, já vai começar ocupando bastante mais espaço, né? Em memória. E alguns erros facilmente detectáveis via compilação podem demorar a se manifestar na execução. Na execução de uma interpretada. Essa, basicamente, tem assim, mais vantagem. Eu vejo mais vantagem que desvantagem. Né? Usar assembly ou linguagem de alto nível. Aí não tem nem comparação, né, pessoal? Você programar em montagem, a gente estaria ferrado. Né? Se hoje já muita gente abandonou o curso, imagina aprendendo assembly. Você ia dizer, pô, eu não estou numa faculdade, eu estou no hospício. Porque é coisa de doido você começar a desenvolver. Só que é uma forma de você pensar
em baixo nível, que é interessantíssima quando você começa a compreender a lógica, que todos os passos milimetricamente é você que tem que fazer. E aí, claro, a gente era acostumado com coisas, caramba, isso aqui já está no sangue. Mas lá no computador, não. Na montagem, não. Você tem que fazer passo a passo. Então, como programador, em que linguagem você deve programar? Claro, em linguagem de alto nível ou diretamente na linguagem de montagem. Assim. Claro que para a gente, olhando para a facilidade, alto nível. Mas, então quer dizer que a gente não precisa da assembly? Negativo. Negativo. Por quê? Porque, às vezes, você pode trabalhar numa indústria que precisa programar em baixo nível. Tá? E aí, claro que você vai ter que ter um domínio de assembly. Por isso que a mão de obra é restrita, mas muito valorizada. Tá? A minha irmã tem uma sócia, o filho dela, ela já é casado, o rapaz, e ele trabalhava na Siemens, só com C, com linguagem C. Ele era de TI. Aí ela estava me falando agora, no final desse ano, que ele estava mudando para Dubai, porque uma empresa lá dos Emirados estava atrás de programador, ele passou pelos exames lá, pelos testes, tudo, e vai tá se mudando para Dubai agora esse final de ano, ia passar o Réveillon lá, ia ganhar uma fortuna. Uma coisa assim surreal para os padrões brasileiros. Né? E ele foi, largou tudo e foi embora. Né? Por quê? Porque havia uma demanda e não achava. Pô. E ele fuçaram lá o LinkedIn, encontraram lá o perfil dele, e aí entraram em contato, e trabalhando, não queremos que você venha para cá. Ele se interessou, grana, né? Em dólar, então ele foi embora. A assembly não depende do processador? Também. Depende, sim. Depende. Depende do processador. Tá? Mas, basicamente, a lógica toda funciona para qualquer um. Porque, querendo ou não, os processadores estão presentes em todas as máquinas. O que vai mudar é o loader de sistema operacional para sistema operacional. Tá? Então, na enorme maioria das vezes, a resposta é fácil. Claro que a gente quer programar em linguagem de alto nível, porque apresenta diversas vantagens, óbvio. Maior legibilidade, maior portabilidade, maior modularidade, código-fonte menor, melhores abstrações, é mais fácil de aprender. Então, quer dizer que para que a gente estuda a linguagem de montagem, então? Aí vai entrar nesses problemas específicos. Em certos nichos específicos de programação, a linguagem de montagem ainda é uma escolha comum. Por isso que não é todo mundo que sabe mexer em linguagem de montagem, mas tem indústrias que precisam. E aí, para achar um profissional que entenda, que tenha experiência com linguagem de montagem, é muito difícil. E aí, lógico que o passe dessa galera aí é valorizado. Né? E aí, óbvio que vão ter que pagar o preço. É oferta e demanda. Bom, alguns possíveis motivos para ter que se usar a linguagem de montagem. Programas compilados ainda precisam ser traduzidos para instruções. Tudo bem, até aí não deixa de ser vai passar pelo processo da montagem. Logo, precisamos de compiladores e de quem o escreva. Tem que ter gente que saiba desenvolver compiladores. Em algumas plataformas é a única linguagem disponível. Já foi mais comum, mas ainda acontece. E aí você tem que ter gente que trabalhe com compiladores. Permite o controle sobre exatamente quais instruções serão executadas. Isso é importante. A linguagem de montagem ela faz com que você tenha capacidade de controlar instrução por instrução. É tão baixo nível que claro que o nível de complexidade é absurdo, mas você tem um nível de detalhamento também. Em alguns pontos, vocês têm que chegar nesse nível de detalhe, que é importante em certos códigos particulares, principalmente para a indústria de hardware. Tá? Ocorre, por exemplo, em certas partes do código de um sistema operacional, por exemplo. E aí, óbvio que você vai ter que ter pessoas qualificadas para trabalhar com isso, para mexer nesse módulo. Tá? Implementação diretamente em linguagem de montagem pode ser mais eficiente, claro, vai ficar bem menor e mais rápido, mas também muito mais complexo. Porque às vezes você tem um dispositivo, pessoal, por exemplo, lá um micro-ondas, né? Ou uma geladeira. Você não vai colocar um processador lá, né? Um computador. Mas ali você vai ter que ter uma programação, vai ter um microprocessador ali para executar instruções específicas para aquele equipamento,
principalmente no caso de sistemas embarcados, né? E aí, óbvio que em algum momento você pode precisar da linguagem de montagem para controlar determinadas circunstâncias em sistemas embarcados. E aí você vai ter que saber usar a linguagem assembly, né? Claro, tem mão de obra qualificada para isso. Claro, aí entra esse ponto, né? A implementação diretamente na linguagem de montagem ela pode ser mais eficiente, o código vai ficar menor, o programa mais rápido, mas também é mais difícil fazer, óbvio, sem dúvida. Bom, e aí com relação ao desempenho? Então é preciso cuidado ao fazer essas afirmações. Ah, quem vai ficar mais rápido então? Nem sempre, calma. É preciso ter cuidado ao fazer afirmações sobre eficiência de programas em Assembly versus programas em linguagem de alto nível. Por quê? Porque óbvio que o Assembly permite mais controle sobre o código executável final. Mas isso pode ser bom e pode ser ruim também. Então, um programador experiente, olha aí, não é qualquer. Se você quer dar os seus primeiros passos em Assembly, coloca lá no YouTube como programar em Assembly no Windows. Tu vai abrir teu terminal, ele já é nativo, ele vem lá, você vai lá e você vai começar a dar os seus primeiros passos. Eu recomendo aí encontrar uma videoaula inicial para quem quer começar a xeretar nessa área, né? Então, a Assembly certamente permite, olha, mais controle sobre o código executável final. Porém, mas isso pode ser bom ou pode ser ruim, porque o programador experiente em Assembly pode ser capaz de gerar um código mais eficiente para uma tarefa particular. Mas, por outro lado, métodos de otimização de código em compiladores se tornam cada vez mais eficazes. Então, é difícil você ganhar assim desempenho na unha, porque os compiladores, os que já existem, são tão avançados que já fazem essa otimização para você. Então, é comum que o código gerado por um compilador seja mais eficiente que aquele escrito em Assembly por um programador médio. E aí, nem sempre, quem é o mais eficiente? Não, tudo vai depender do contexto, tá, pessoal? Tem campo para todos? Tem. Só que, obviamente, que alguns são mais restritos, mais complexos, mas também paga mais. Né? Cabe a você ver para onde você quer ir. Né? Deus o livre. Se para mim no alto nível eu já acho algumas coisas complexas, imagina no baixo nível, em Assembly. Mas quem quiser, quem tem curiosidade, só colocar aí no YouTube Assembly para iniciantes. Aí você vai ver como programar em Assembly no Windows. Aí tem várias videoaulas, vá com calma, porque você vai ver que não é uma tarefa tão gostosa assim, tá? Pessoal, dúvidas até aí? Tranquilo? Show de bola? Então, matamos aí. Mais uma aulinha para conta. Compilação, montagem, edição e interpretação. Claro que muitos de vocês, alguns já deviam ter ideia, né? Tem ideia do processo da compilação, mas não tinha ideia de todos esses detalhes que tem nos bastidores da compilação. E lógico que a gente de TI tem que conhecer um pouquinho. Estou dizendo que você vai trabalhar com isso, né? Dependendo das circunstâncias da vida, até que pode ser que sim. Eu lembro que a minha irmã veio e falou assim: pô, mas por que tu não se candidata para ir? Aí eu falei assim: peraí, deixa eu ver. Aí eu fui explicar para ela. Sabe por quê? Por causa disso, senão eu não tenho experiência com isso. Eu nunca trabalhei com compiladores. E aí trabalha com compiladores para equipamento Siemens, que é equipamento industrial para a área médica, aqueles tomógrafos, etc, etc. Pô, o cara era bem específico. Né? E aí, óbvio que ela falou assim: não tem a menor condição de eu me candidatar para trabalhar com isso, porque eu não sei nem para onde vai. Né? Mas quando que sabíamos como é isso? Não entendi, Romão, o que seria isso? Mas quando que sabíamos como é isso? O que seria isso? O processo todo de transformação do ao processo por dentro? Pois é, então vocês já estão sabendo um pouquinho. É isso que interessa para a gente, né? Academicamente falando, que está dentro do escopo da disciplina, é isso que a gente precisa saber. Beleza? Bom, pessoal, aí eu vou deixar para a gente começar o nosso outro assunto na quarta-feira, porque segunda é prova. Então já tem o primeiro assunto do NAP2 concluído. Esse slide aí de link edição, compilação, montagem é para o NAP2. Tá aí o aviso. Estudem. Vou tirar 10 nessa prova. Estudar que nem doido. Isso aí.
Eu quero que vocês sejam bons, pessoal. Tem um engasguei aqui. Uma aguinha aqui. Mas eu sei que eu falei para vocês que não é, nunca disse que a matéria é fácil. Desde, eu acho que do primeiro dia que eu pisei na sala de aula com vocês, lá na parte 1 do filme, que foi em Arquitetura 1, eu disse para vocês que era uma matériazinha indigesta, tá? Mas que necessária. Você não vai conviver só com coisas no mundo de Alice, pô, tá? O mundo é que também você tem que encarar coisas nem tão agradáveis assim. E a Arc é uma delas. Tem muita coisa? Tem, bastante coisa. Olha que a gente já vem vendo de coisas desde o Arc 1. Coisa pra caramba, né, pessoal? Mas, volto a repetir. Tem alguém que colocou aqui aprendizado ativo, alguma coisa ativa aí que escreveram. É exatamente isso. Pegar os slides, ler e tentar compreender a linha de raciocínio. E aí, depois, claro, fecha tudo e tenta você fazer, explicar sozinho, ou então narrando verbalmente. Faz assim, faz assado, porque isso aí faz as ideias se encaixarem na hora de tipo, perguntar do que você será, né, você vai conseguir desenvolver a resposta. Beleza? Pessoal, por hoje então é só. Agradeço. Segunda-feira é a nossa prova. E amanhã, quem vai fazer fundamentos, amanhã lá na UFRA, normal, acabou o carnaval, né? E agora parece que o ano vai começar para valer. Então amanhã estaremos lá na UFRA ao vivo. Gente, uma ótima noite para vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã. E para aqueles que estão só em arquitetura, até segunda-feira na prova. Um abraço. Tchau, tchau, gente.